Quero dar uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos, cumprimentar todos os presentes nesse diálogo Brasil-África, cumprimentar o João Bosco Monte, presidente do Instituto, meu mestre querido Zé Graziano da Silva, que foi diretor-geral da FAO, ministro de combate à fome no Brasil, no presidente Lula, o Luiz Lessa, que é o presidente do Banco da Amazônia, os corpos diplomáticos dos países africanos, Emirados Árabes, todo o corpo diplomático presente. Bom, primeiro dizer que é uma honra para mim participar nesse simpósio. Eu avalio que essa sinergia do Brasil com a África é uma sinergia que está nas nossas peles, nos nossos corpos, na nossa cultura. Um diplomata brasileiro que dizia que o que nos separa o Brasil da África é um rio chamado Atlântico. Então, nós estamos muito ligados à África e o Brasil está muito ligado à história da África. E a história do Brasil está muito intrincada e está muito vinculada à história da África. Eu quero falar aqui sobre o nosso painel, que é o tema da agricultura sustentável, que é o tema da soberania alimentar. E eu vou começar já pedindo as escusas para o Zé Graziano, porque ele é meu mestre. Então, eu falo como se estivesse numa banca, uma banca de doutorado. Então, você me perdoa os deslizes e anote as suas sugestões de melhora. Mas eu quero aqui dizer que o grande desafio para o Brasil é o desafio de soberania alimentar. Soberania alimentar. Nós somos um país com 213 milhões de habitantes, com profundas desigualdades sociais, e somos um país que o tema da fome sempre foi um tema político, um tema que diz respeito à nossa história, né? E esse tema ele vem sendo enfrentado no nosso governo, do presidente Lula, como um desafio hercúleo, um desafio que o presidente tem uma obsessão em responder ao tema da soberania alimentar. Mas nós viemos já o terceiro governo do presidente Lula. E esse terceiro governo, mas o governo e meio da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, acho que foi um aprendizado. E o que demorou quase 10 anos, 11 anos, que foi retirar o Brasil do mapa da fome na primeira e segunda década, nessa década, em 2 anos e meio, as políticas de governo deram conta de tirar o Brasil do mapa da fome. E aí eu queria falar um pouquinho, panoramicamente, sobre elas. Houve um aumento da renda salarial, o salário dos trabalhadores cresceu acima da média nacional, enquanto a média nacional, o crescimento foi de 11%, entre as camadas mais pobres, o crescimento da renda esteve em torno de 30%. Então, nós tivemos um grande crescimento da renda que se deu, primeiro, pelo aumento do salário mínimo e, de outro lado, se deu igualmente pelos programas de transferência de renda, mais especificamente o Bolsa Família, que foi, inclusive, aumentado para as crianças até 5 anos, que receberam mais R$ 150, e as crianças e os jovens até 18 anos, que receberam mais R$ 50.
E essas políticas, né, fizeram com que aumentasse a renda e, junto com o aumento de renda, uma série de políticas de alimentação que o Brasil adotou. A mais robusta é a política de alimentação escolar, né? Nós temos hoje investidos US$ 1 bilhão por ano na política de alimentação escolar. Depois nós temos uma outra política, que é a política de aquisição de alimentos, que você adquire os alimentos da agricultura familiar, das comunidades de povos originários da África, das comunidades indígenas, dos assentados da reforma agrária, e doa essas políticas às comunidades com insegurança alimentar, né? Aí nós tivemos cerca de US$ 500 milhões investidos até agora, né? Então, eu estou falando em US$ 1,5 bilhão investidos, tanto na política de alimentação escolar, quanto na política de aquisição de alimentos. E também uma política voltada para as compras institucionais das Forças Armadas, das universidades, que também transferem um recurso para as compras dessa natureza. Essas compras, principalmente da alimentação escolar, totalmente do programa de aquisição de alimentos e parcialmente das compras institucionais, essas compras são feitas na agricultura familiar, né? E, por isso, é um recurso que gira um grande estímulo à produção de alimentos nas comunidades mais pobres e inclui essas pessoas pela via econômica, na medida em que elas vendem os produtos para o governo e o governo faz a alimentação escolar, faz a alimentação das comunidades com insegurança alimentar, e assim nós temos no país um ciclo virtuoso em que você produz mais alimentos e permite e promove um maior acesso aos alimentos pelas camadas mais pobres da população, né? O Brasil, em 2 anos e meio, retomou essa condição de ter saído do mapa da fome, mas ainda temos grande preocupação com aqueles que estejam ainda em insegurança alimentar, o que quer dizer que esse trabalho tem que prosseguir. Ele não pode ser paralisado aqui por esse resultado, mas ele tem que ser animado por esse resultado para que a gente consiga um outro resultado, que é a garantir segurança alimentar a todos os brasileiros e brasileiras. O fenômeno da alimentação no Brasil é um fenômeno que, muitas vezes, nós temos pessoas que, pelo fator renda, passaram a deixar de se alimentar com produtos frescos da agricultura familiar e passaram a se alimentar com ultraprocessados, o que faz com que nós tenhamos, além de insegurança alimentar, nós tenhamos fenômenos aqui de saúde pública gravíssimos, como a incidência de hipertensão, diabetes e outras doenças em razão da má alimentação. Quais são os pilares da nossa agricultura, né? E dessas mudanças que estão sendo feitas? Um primeiro pilar importante é o financiamento. O governo financia a agricultura brasileira, escalonando os subsídios conforme o tamanho do agricultor. Se ele for um agricultor familiar, que ele empregue só uma pessoa, os juros chegam a ser 6%, enquanto os juros no Brasil estão 15%. Então, é um juro subsidiado, um juro negativo. E, dentre essa categoria,
a juros ainda menores. Para quem produz alimentos que vão na mesa do nosso povo, o juro é de 3%. Para a mecanização do pequeno agricultor, os juros é de 2%. 3 anos de carência, 10 anos para pagar. E o microcrédito, que é para as famílias mais pobres, é de 0,5%. Então, essa produção alimentar, ela vai servir para alimentar essas famílias, vai servir para que elas possam vender no mercado uma gama de alimentos, que é uma gama variada de alimentos que vão na mesa do povo brasileiro. Então, o financiamento, ele é um mecanismo que nós estamos adotando muito fortemente de estímulo. O médio produtor, ele tem uns juros até 8%. E o grande produtor tem uns juros até 15%. O grande produtor brasileiro, ele tem uma cultura que tem digamos, tem um cardápio que tem uma importância muito grande para a exportação. O Brasil recebe muitas divisas em função da produção e da venda de grãos, da venda de carne processada, inclusive, de café. Enfim, o Brasil tem, no grande, um apoio forte para a exportação. O médio e o pequeno dão conta mais do mercado interno de consumo no Brasil. E para os 3 segmentos, o tema do financiamento é um tema muito importante. Um segundo programa que a gente tem é um programa de compras públicas, que eu cheguei a mencionar, não vou me debruçar muito, porque já falei sobre eles, que é a alimentação escolar, o programa de aquisição de alimentos e o programa de compras institucionais. Em terceiro lugar, nós temos um programa de reforma agrária com distribuição de terra, distribuição de financiamentos, de apoio para o desenvolvimento dessa terra, juntamente com assistência técnica, que é um lugar onde nós estamos querendo aperfeiçoar. E agora nós estamos debruçados sobre a criação no Brasil de um sistema único de assistência técnica e extensão rural. O Brasil, em face das mudanças climáticas, há uma enorme complicação na produção agrícola, que requer muita assistência técnica. E o Brasil também, em razão das mudanças tecnológicas, também requer assistência técnica. E nós estamos debruçados nesse programa de assistência técnica. Eu quero falar aqui de um programa que a gente deve lançar nos próximos dias. Eu não sei se pode guardar segredo, porque quem lança programa não é ministro, é o presidente da República, né? Mas nós vamos lançar um programa de assistência técnica digital, num convênio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que tem uma Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, com a Embrapa. Portanto, todo o conhecimento da Embrapa vai migrar para esse curso nas diversas cadeias produtivas para assistência técnica e extensão rural. Eu falo isso aqui porque eu cheguei a comentar com o presidente Lula que eu acho que é um programa que, inicialmente, poderia ser lançado com os países de língua portuguesa da África, porque, tendo em vista que vai ser transmitido em português, esse programa poderia ser transmitido para os países de língua portuguesa. Mas também nós podíamos depois traduzir esses cursos para o inglês, para o francês, o que permitiria um diálogo mais, e talvez com o árabe também, que pega o norte da África, um diálogo mais forte com o norte da África, e assim nós poderíamos fazer uma relação muito importante com a África. Nós estamos aqui buscando fazer uma agricultura de tipo restaurativa, aproveitar uma transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. Nós estamos fortemente
organizados para fazer essa transição, com um programa de financiamento com juros mais baixos para a agroecologia, com programa de difusão dos biológicos, com programa de agroecologia. E a agricultura brasileira ela está buscando fazer 2 grandes programas restaurativos. O primeiro é de pastagens degradadas. Nós temos quase que a mesma quantidade de terra que é de produção como terra degradada pela pecuária. Então, nós estamos agora lançando o programa de recuperação de pastagens. E, com isso, nós podemos ter uma melhor alimentação do gado e, ao mesmo tempo, um melhor aproveitamento no sentido do sequestro de carbono. Então, esse é um programa que é baseado no tratamento do solo, e o tratamento do solo em que você testa o solo e faz o tratamento, e o calcário nesse tema é um produto muito importante. Um outro programa que nós agora já chegamos na fase em que ele está indo para o solo, é um grande programa de reflorestamento em áreas degradadas com florestas produtivas. Nós viabilizamos um financiamento do Fundo Amazônia. Esse financiamento se transformou numa seleção, foram selecionados 80 assentamentos, e esse dinheiro do Fundo Amazônia vai ser empregado no que a gente chama de florestas produtivas, né? A Amazônia tem um cálculo que diz que o açaí, o cacau, o dendê tem um resultado que é de 10 vezes maior do que a pecuária e a soja. Então, a recuperação dessas áreas degradadas, dando um resultado econômico para esses agricultores que possa mudar o perfil da sua renda naquela região amazônica, não é? Então, esse programa é um programa que certamente são árvores que demoram 3, 4 anos para dar resultado, mas que se começa fazendo um consórcio, uma produção consorciada com mandioca, banana, melancia e maracujá, e depois, enquanto essas árvores crescem, e nós aí temos resultado muito forte na Amazônia nesse processo de reflorestamento com espécies produtivas, reflorestamento de áreas degradadas com espécies produtivas. E isso assim, brilha os olhos do agricultor daquela região. Ontem mesmo, Graziano, nós estivemos com o presidente Lula num assentamento nas imediações de Belém, no rio Guamá. E ali nós fomos testar, o presidente Lula até serviu como professor da apresentação dessa realidade, em que ele apresenta como se colhe o açaí nos métodos tradicionais, chamada peconha, né, que a pessoa amarra uma espécie de uma corda que ele faz de uma vegetação, ele amarra no pé e sobe o pé de açaí e desce. E ontem nós testamos uma máquina que ela sobe sozinha, e é um robô, ele sobe sozinho, colhe o açaí e desce sozinho, né? Então, nós estamos agora disseminando essa tecnologia, financiando o agricultor para obtê-la e, ao mesmo tempo, estimulando a formação de cooperativas para a organização desses agricultores, para a disseminação de assistência técnica, para a construção dos viveiros, para a mecanização e para o processamento desses produtos da floresta, como é o caso do açaí, como é o caso do cacau, como é o caso do dendê e de outras espécies, né? Enfim, esse é um programa muito interessante,
de florestas produtivas e que agora nós vamos disseminar para o Brasil a partir de financiamentos que nós vamos tomar de empresas como a Petrobras, como a Companhia Vale do Rio Doce, o Fundo de Recuperação Ambiental que o Ministério da Justiça tem para ampliar o programa de reflorestamento no nosso país, né? E, enfim, eu tenho dialogado muito com alguns países latino-americanos e africanos no sentido de pensar a pequena agricultura como uma alavanca para a inserção desse pequeno agricultor pela via econômica e também para o combate à pobreza. Um programa muito modesto, mas que está dando muito resultado no Brasil, que está se espalhando pelo Brasil inteiro, são os chamados quintais produtivos, que é muito voltado para as mulheres, e as mulheres têm assumido um papel relevante na agricultura, e, ao mesmo tempo, esses quintais produtivos nós estamos financiando numa área de 1 hectare ou 2 hectares culturas que têm variadas espécies, tipo 30, 40 espécies diferentes, que não só servem para a subsistência, mas servem também para o mercado local num ciclo curto de produção, onde você tem a proteína através da produção de ovos, ou tem pequenas criações, como é o caso das ovelhas, dos carneiros, peixe, e ao mesmo tempo você tem milho, você tem hortaliça, frutas, como são experiências muito interessantes e que vocês poderão conhecer através da Embrapa, essa experiência dos quintais produtivos. Uma coisa que está no nosso horizonte, primeiro, é aumentar o financiamento para as mulheres, porque hoje a gente tem um protagonismo das mulheres pobres no campo brasileiro, né? Ontem o presidente Lula foi nesse assentamento e era uma reunião quase que predominantemente de mulheres. Então, como você financia as mulheres e o movimento delas possa ajudar nessa produção. Um outro tema muito importante é a nossa juventude. E nós estamos convencidos que a juventude ela fica no campo se tiver tecnologia, se for moderno para ela ficar no campo, se ali der um resultado melhor que o da cidade. Então, a aliança do ensino, das oportunidades de educação, e para mim o melhor modelo de educação no campo são as chamadas escolas família agrícola, que é a pedagogia da alternância. Isso, inclusive, tem um encontro agora no Brasil sobre as escolas família agrícolas. E, ao mesmo tempo, o acesso a tecnologias, o acesso à internet, o acesso ao drone, às cooperativas, à mecanização, isso que vai reter a juventude nesse mundo de tantas mudanças que nós estamos tendo. Por isso, nós temos feito um trabalho nos colocando à disposição dos países africanos. O presidente Lula convidou os países africanos para fazer uma visita na agricultura brasileira. E nós vieram ministros de 44 países. Nós tivemos com eles em Brasília, tivemos com eles ao redor de Brasília e fomos a Petrolina, para eles conhecerem aquela agricultura irrigada do perímetro irrigado do São Francisco também, né? Na agricultura, nós temos apostado num programa de melhoria genética do gado. O Brasil tem uma genética muito boa e tem uma espécie bovina para o leite muito produtiva, que é o chamado gir leiteiro. E nós estamos fazendo esse programa com embriões, diretamente com embriões, porque você já numa geração, o agricultor vai ter
um gado de último tipo. Aí também é uma área de grande, digamos, integração e diálogo para a África. Aqui é o que nós estamos fazendo na agricultura familiar. Enfim, eu quero aqui, em nome do presidente Lula, dizer que o Brasil tem uma grande dívida com a África e, ao mesmo tempo, uma vontade imensa de intercambiar as nossas experiências, aprendendo com vocês e disponibilizando o que a gente tem de melhor para vocês. E é por isso que eu estava em Belém do Pará e falei, não, eu quero ir no seminário, porque esse é um seminário relevante para a gente e que nós estamos nesse momento da COP30, né? Momento em que o Brasil coloca o tema da exigência dos países poluidores de pagar para os países que estão sofrendo mais fortemente as mudanças climáticas poderem fazer a sua adaptação e o seu enfrentamento às mudanças climáticas. Então, espero que nós possamos avançar, ainda que eu tenha ainda que nós tenhamos grandes problemas pela frente, que é a ausência de um dos principais países poluidores nessa conferência do clima que vai acontecer agora lá em Belém. E o Brasil, já na COP29, em Baku, levou desafios muito vultosos. Nós assumimos desafios grandes de diminuição de emissão de gases de efeito estufa. Então, o Brasil foi para além do que ele já tinha se comprometido anteriormente e quer ver se cria um clima nessa COP para que a gente avance nesse sentido. Por isso, eu quero deixar um abraço a todas e todos que participam desse seminário, né? Eu sei que tem empresários brasileiros trabalhando na África, né? O Itamaraty e a Apex têm desempenhado um papel importante de apoio aos nossos empresários, muitas vezes demandados por países africanos, né? Enfim, nós estamos à disposição, as portas estão abertas e o que nós queremos é um mundo que seja um mundo que a gente vença a fome, vença a insegurança alimentar e seja um mundo que garanta alimentação de qualidade a todos e todas. O presidente Lula esteve agora em Roma, eu até tive a oportunidade de participar da comitiva e o Graziano também participou daquele encontro em que foi lançado o escritório da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, né? Estava o presidente Lula e o presidente interino, o Mohamed Yunus, né? Que agora está passando por um processo eleitoral no seu país. Enfim, gente, eu quero aqui dizer que nós estamos à disposição de vocês, o Brasil continua à disposição dos países africanos e daqueles que queiram ajudá-los e que queiram atendê-los nas suas demandas. Muito obrigado.